Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Eu estou terminando hoje com vocês essa série de mensagens, as boas obras, o doce fruto da salvação. E eu gostaria de ver hoje com você as mais elevadas das boas obras, as mais elevadas boas obras que nós podemos praticar. Mateus capítulo 5 vai ser a primeira vez que a expressão boas obras vai ser cunhada nas Escrituras Sagradas. Elas já existem, estão muito bem colocadas no Antigo Testamento, amplamente faladas no Antigo Testamento. Se o teu inimigo tiver fome, dá ele de comer, se tiver sede, dá ele de beber. Há o cuidado todo especial de Deus no Antigo Testamento com as pessoas mais vulneráveis, por exemplo, com as mulheres, né? Há um cuidado tão especial de Deus no Antigo Testamento com as mulheres, com as crianças, com as viúvas, com os órfãos, com os estrangeiros. Essas pessoas tinham uma atenção toda especial de Deus, haviam leis específicas para essas pessoas, para que elas fossem cuidadas, para que elas fossem amparadas. A vontade de Deus e o plano de Deus é que não houvesse nenhum mendigo em Israel, na nação de Israel. Salomão teve a oportunidade de fazer isso, e no lugar de fazer isso com o dinheiro que Deus lhe concedeu, foi esbanjar o dinheiro que Deus havia dado para ele. Mas a vontade de Deus, o mandamento de Deus era esse: eu não quero que tenha nenhum mendigo entre vocês. Você imagina que coisa extraordinária, irmão? Uma coisa dessa, um texto desde mais de 4.000 anos, falando algo assim, ordenando algo assim. Como Deus é bom, como Ele se preocupa com as pessoas, principalmente com as pessoas que estão em vulnerabilidade. A igreja tem muito a ensinar sobre isso, irmãos. É uma coisa que tem se falado aos últimos anos, às últimas décadas e tudo, mas isso na Bíblia é largamente falado. Deus é o Deus das boas obras. O mundo está cheio de Deus. Quando você olha a natureza, você vê esse Deus cuidando, abençoando, derramando amor, providência, cuidado, de uma forma tão extraordinária. Um mundo onde o amor de Deus se expressa de uma forma tão bonita, e da mesma maneira, Deus quer que o seu povo viva nas boas obras, a ponto de Paulo dizer em Efésios, no capítulo 2, que nós somos poesia de Deus, nós somos uma obra-prima de Deus, criados em Cristo, a semelhança de Cristo, para as boas obras. Essas boas obras Deus preparou desde a eternidade para vivermos elas hoje. Então veja como Deus, Ele tem um plano de boas obras para a igreja, para a vida de cada cristão, porque Deus é um Deus de boas obras. Ninguém faz mais boas obras do que Deus. Então Deus é por excelência o Pai de todas as boas obras. E aqui o Senhor Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele cunha essa expressão. É a primeira vez na Bíblia que essa expressão boas obras vai aparecer, e aparece exatamente nos lábios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso impõe para mim e para você uma inspiração, mas também um dever ainda maior de vivermos as boas obras, porque o Senhor Jesus, como vai dizer Pedro no capítulo 10 do livro de Atos, andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos de Satanás. Que coisa maravilhosa o nosso Senhor, quanta bondade, quanta gentileza, quanta amabilidade. E ele, então, no versículo 13, capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que serve? É possível restaurar, torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelas que passam, pois já não serve para mais nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa.
da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar, para que todos a vejam e o resultado, e louvem seu Pai que está nos céus. Então, aqui está essa expressão maravilhosa, esse conceito, esse mandamento sintetizado aqui, essa ordem bendita, assim brilhe as vossas boas obras diante dos homens, para que aqueles que vejam glorifiquem o vosso Pai Celeste. As boas obras cristãs sempre são, como nós temos visto, fruto da salvação. E aqui no Senhor Jesus não é diferente. Você vê o Senhor Jesus falando, ele está no início do seu primeiro e mais excelente sermão, o Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, final do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Aqui é o sermão por excelência, o mais elevado padrão espiritual e moral de toda a humanidade. E isso disseram os grandes homens que tiveram contato com esse texto. E logo no início, o Senhor Jesus vai falar, ele começa falando da felicidade, da bem-aventurança, ou melhor, dos abençoados. E como eu venho falando para vocês, as boas obras cristãs, as boas obras nas Escrituras Sagradas, elas não estão isoladas da salvação, pelo contrário, elas são um doce fruto da salvação. E as bem-aventuranças aqui, essas qualidades maravilhosas que são concedidas pelo próprio Deus, que Ele concede àqueles que recebem a salvação, são aqueles que são abençoados. Elas expressam uma cadeia exata do novo nascimento. Então, novamente e reiteradamente, nós precisamos entender que as boas obras na vida do cristão, elas não estão isoladas da sua vida espiritual. Ao contrário, elas são resultado de uma vida em Deus, de uma vida em Cristo. Nós não estamos simplesmente distribuindo alimento, nós não estamos simplesmente mitigando, diminuindo a dor e a injustiça que existe na sociedade. Devemos fazer isso, mas isso na vida cristã é resultado de um relacionamento com Deus. Por isso que as bem-aventuranças, elas começam ali no capítulo 5, olha o versículo 3, bem-aventurados os pobres ou os miseráveis de espírito. Então essa primeira bem-aventurança aqui, essa primeira bênção, são aquelas pessoas que reconhecem suas misérias espirituais. O pobre de espírito aqui é aquela pessoa que reconhece o seu pecado, reconhece a sua condição caída, longe, distante de Deus, as suas misérias espirituais, e em seguida então ela chora. No versículo 4 ela chora os seus pecados. Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Aqueles que são miseráveis de espírito, as portas do reino de Deus estão abertas para eles. Aqueles que reconhecem a sua queda, a sua distância de Deus, esses são recebidos por Deus. Então veja, as bem-aventuranças, elas são o caminho do novo nascimento. Você reconhece a sua queda, você chora os seus pecados, e então você recebe Cristo no seu coração. Os mansos são aqueles que querem o governo de Deus, que entregam suas vidas ao Senhor, e eles têm fome e sede de justiça, eles querem viver, eles querem buscar intensamente a pessoa de Deus, a semelhança a Cristo, a conhecer o Senhor da glória, a ser revestidos dessa justificação, e então eles começam a atuar, reconhecendo a misericórdia de Deus, mas também reconhecendo que a misericórdia de Deus não é só para eles, é também para os outros. Então eles buscam a salvação daqueles a quem eles amam, que eles conhecem, para levá-los a Cristo Jesus. E então
essa sede, essa fome, esse desejo pela santificação. Felizes, abençoados os limpos de coração. Mas quem pode ser limpo de coração? A não ser aquele que foi lavado por Cristo Jesus. Mas eles desejam essa vida, vejam, uma vida verdadeira, não uma coisa exterior, mas é de coração, limpos de coração, pobres de espírito. O Evangelho nos leva para a alma, para o espírito, para o coração. Não é uma forma externa, não é uma religiosidade externa, mas é de fato um conhecimento e um relacionamento com o nosso Deus. É um operar, é uma transformação do coração, uma vida de vitória sobre o pecado, limpos de coração, de crescimento espiritual e moral, mas também felizes os pacificadores. O próximo passo, eles estão cumprindo a missão de Deus, eles estão levando o Evangelho aonde eles estão, para onde eles vão, estão reconciliando as pessoas com Deus, eles estão fazendo a paz entre aqueles que estão sem Cristo, com o nosso Senhor Jesus. E então, apesar de viver uma vida assim, não quer dizer que eles não vão ser perseguidos, mas até sendo perseguidos, eles são felizes. Olha aí, felizes os perseguidos, eles sofrem afrontas, perdas, por causa do Evangelho, eles são injuriados e perseguidos, mas eles se alegram, porque os profetas, porque aqueles que serviram a Deus, porque o próprio Senhor Jesus, todos aqueles que serviram a Deus, eles também sofreram. Então veja, é a partir daqui, e é somente depois de falar do novo nascimento, desde o reconhecimento da sua condição de queda, dos miseráveis de espírito, até o ponto de já estar vivendo a semelhança de Cristo e testemunhando de Cristo no mundo. Somente agora o Senhor vai dizer: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Então veja, irmãos, as boas obras não são, na vida cristã, uma ideia de que nós estamos simplesmente fazendo alguma coisa socialmente falando. Não se restringe meramente a distribuição de alimentos, de roupas, assistir pessoas necessitadas, o que é uma bênção, e a igreja sempre deve estar envolvida com toda a necessidade humana, sempre, mas especialmente aquela que é eterna. E aqui, depois de você ouvir essa lista maravilhosa da graça de Deus, que recebe os miseráveis, os caídos, que recebe os que choram, que recebe os mansos, que recebe todo aquele que vem a Ele, você poderia pensar: poxa, agora o Senhor Jesus vai dar uma série de boas obras que nós devemos fazer, abrir escolas, criar hospitais, casas populares e agir em relação às pessoas que estão necessitadas, e talvez a gente pensasse dessa maneira, depois que o Senhor Jesus falasse da conversão e de que deve brilhar a nossa vida diante dos homens, mas ele vai em outra direção. Ele vai falar de boas obras, mas são boas obras mais elevadas. Veja como aqui as boas obras, elas estão conectadas à sua própria vida. O Senhor, ele vai falar do que você é primeiro, e não do que você faz primeiro. Ele diz: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. As boas obras, elas iniciam no que nós somos e não no que nós fazemos. A gente tem um conceito de boas obras que desassocia a vida da pessoa daquilo que ela faz. Mas no Evangelho não. No Evangelho, as boas obras começam no fato de você ter sido encontrado por Deus e de você ter sido transformado por Deus. Um pai, os bons pais, as boas mães se preocupam com a alma dos seus filhos e não apenas com a atitude dos seus filhos, pois eles sabem que se há algo verdadeiro neles, é o que está no coração. O pai e uma mãe que ama os seus filhos não quer que seus filhos obedeçam apenas quando eles estão na frente deles, mas
principalmente quando estão na sua ausência, quando estão longe do pai e da mãe. Um pai e uma mãe que amam de fato o seu filho, que são um bom pai e uma boa mãe, estão preocupados com o caráter, com a alma, com o coração, com a índole do seu filho, e não apenas com atitudes externas de bondade. Porque, irmãos, o que nós somos de fato daquilo que está no nosso coração, e ninguém consegue ficar mentindo por muito tempo. Ninguém consegue usar máscaras para sempre. Mais cedo ou mais tarde vai se revelar o que somos e o que de fato está dentro de nós. Por isso que os pais que querem o bem dos seus filhos, eles estão preocupados, não simplesmente o seu filho está tirando boas notas, mas se ele está colando ou não. Porque o que de fato importa, o que é importante de verdade, não é simplesmente a boa nota que ele está tirando, mas se ele está falando a verdade, se ele está sendo honesto. Isso é mais importante do que 1 ou 2 pontos a mais naquela média. Irmão, pai e uma mãe responsável pensam assim. E o nosso Senhor Jesus, olha no capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E nesse mesmo capítulo, os fariseus, os religiosos, esses homens aqui, eles dão esmolas. Eles ajudam as pessoas, eles fazem boas obras, eles dizimam até o cominho, até as menores ervas, até a hortelã. São pessoas que aparentemente são éticas e morais. São pessoas que no seu exterior estão vivendo uma vida de dar até 10% do que ganham de esmolas. Irmãos, isso é surpreendente, isso é surpreendente. Eles davam 30% de tudo que eles ganhavam, 10% para o templo, 10% para as festas e 10% de esmola aos pobres. Que cristão você conhece nos nossos dias que faz isso? Meus amados irmãos, esses homens tinham uma vida aparentemente extraordinária, mas Jesus disse: esses homens são como sepulcros que se passou cal por fora há flores, está tudo branquinho, mas por dentro só tem ossos podres, só tem carne podre, está tudo arruinado por dentro. E o Senhor Jesus vai dizer exatamente isso: eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, vocês jamais, olha a força das palavras do nosso Senhor, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Então veja, o Senhor Jesus está preocupado com o seu coração. Nunca desassocie as boas obras da sua vida. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo, para depois ele falar das boas obras. Veja, você é salvo pela graça de Deus. Então você é feito sal da terra e luz do mundo. E então você vive para a glória de Deus, amando as pessoas que estão ao seu redor. Essa cadeia rompe com a ideia na nossa cabeça de que nós podemos ser salvos, pelas boas obras. Na nossa cabeça, no nosso imaginário religioso brasileiro, especialmente católico e evangélico, as pessoas são salvas pelas boas obras. O fulano de tal tem bom caráter, é um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, aquela coisa toda, então a pessoa é salva. O fulano de tal fez tanta coisa, e deu tantas esmolas, e ajudou tantas pessoas, e esteve entre os mais pobres dentre os pobres, então essa pessoa está salva. Então, na nossa mente, as pessoas são salvas por isso. Mas eu quero dizer para você que está errado. Porque, meu amado irmão, se tem alguém que sabe que ninguém jamais pode ser salvo, a não ser pela graça de Deus, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele está dizendo exatamente isso nesse texto.
você é salvo. Estão lá as bem-aventuranças, que você recebe pela pura graça de Deus. A única coisa que você tem são misérias espirituais, são lágrimas de pecado. Tudo que você tem é a queda, mas Ele te recebe em amor. Ele transforma você em sal e luz nesse mundo. E Ele te chama agora e te ordena a viver uma vida para a glória de Deus, onde sua vida vai brilhar. Você não pode se esconder. Não foi isso que o texto diz? Ninguém esconde uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como, irmão. Não tem como você botar a mão lá no seu saleiro, botar o dedo lá no seu saleiro e tacar na boca e não ter o sal presente, vívido, intenso na sua boca. Não tem como. Ao momento que o sal chegou, ele muda tudo, ele transforma tudo. E é exatamente isso que a igreja deve fazer. A igreja, meus irmãos, ela para o estado de apodrecimento do mundo. O mundo está se degenerando. Essa é a ideia de Jesus nesse texto. O mundo está degenerando, e aonde a igreja está, onde os cristãos estão, você lá na sua família, no seu casamento, na educação dos seus filhos, na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, como você vive, o que você fala, o que você faz, tudo está freando o pecado de alguma forma, tudo está produzindo luz, tudo está projetando a luz da glória de Deus sobre as pessoas, do amor, da graça, da justiça, da bondade de Deus sobre a vida das pessoas. É aqui que estamos, irmãos. Então é impossível que os cristãos estejam onde estiverem, e tudo que eles são, e tudo que eles fazem, são boas obras, são boas obras. Isso é o Evangelho. O Evangelho é exatamente isso, meus irmãos, e é isso que muda, e é isso que transforma, é isso que freia o pecado, que muda o mundo onde nós nos encontramos. Mas o Senhor Jesus, então, nos chama a vir de coração a esse texto e a viver para a glória dele, para que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos a dar, prontos a repartir, para que acumulem para si mesmo tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida eterna, vai dizer Paulo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18. O Senhor nunca teve problema em distribuir alimentos, em multiplicar pão e peixe, em abençoar as pessoas. O Senhor sempre esteve entre os doentes, os miseráveis, os enjeitados, os rejeitados sociais, os discriminados, publicanos, pecadores, pessoas vivendo à margem da sociedade, banidos da sociedade moral. O Senhor estava com eles. Aí vem Jesus, o amigo de publicanos e pecadores. Era o que se dizia do nosso Senhor. Mas no lugar dele falar de alguma coisa assim para mim e para você, ele vai levar a mim e a você as mais elevadas boas obras que Cristo deseja que vivamos. E isso vai nos surpreender. Olha o texto sagrado, a partir então do versículo 21. A partir do versículo 21, olha o que o nosso Senhor Jesus vai dizer. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem chamá-lo de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha aí a primeira das boas obras que o Senhor quer que você pratique. Irmãos, nos surpreende o texto porque o Senhor, no lugar de nos mandar distribuir alguma coisa material para alguém, Ele nos chama a amar as pessoas, ao nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Ninguém é mais próximo a você do que sua família. E as pessoas que convivem com você.
que trabalham com você, que estudam com você, que estão perto de você. Esse é o seu próximo. E a maior de todas as boas obras é você amar as pessoas. Amar as pessoas. E o Senhor Jesus vai para a segunda tábua dos 10 mandamentos. A primeira tábua fala do seu relacionamento com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, não os adorarás, nem lhes darás culto. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Enfim, e então, na segunda tábua dos mandamentos, vai do nosso relacionamento com o Senhor. Eu quero dizer para você que a maior das boas obras, a mais elevada das boas obras, é que você ame as pessoas. É que você ame as pessoas. Porque se você amar as pessoas, você então estará disposto a ajudá-las aonde for. Tratar bem as pessoas. E é isso que o Senhor está dizendo aqui. E ainda, ele vai dizer, versículo 22, eu porém lhes digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Veja, o texto está falando de não matarás. Esse mandamento que está em toda e qualquer cultura. Mas aqui o Senhor Jesus vai para o coração do mandamento. Quando o coração do mandamento é visto, atinge a todos nós. Quando o mandamento é dito simplesmente não matarás, isso não chega a mim e a você. Mas o Senhor traz o mandamento para dentro do nosso coração. Nós nos iramos contra as pessoas. Nós, como o texto diz, insultamos as pessoas. Nós chamamos as pessoas de tolo. E o Senhor está dizendo aqui, e esse é o chamado dessa luz que brilha, essa luz das boas obras que deve brilhar em mim e você. Isso é ser sal, isso é ser luz. Distribuir uma cesta básica, alimento, roupa, qualquer um faz. Mas a maior das boas obras é isso aqui. É amar as pessoas. É respeitar as pessoas. É entender que aquela pessoa que está ali deve ser alvo do meu amor, deve ser alvo da graça de Deus em mim, através da minha vida. E eu não posso insultar essa pessoa, eu não posso me indignar contra essa pessoa, eu não posso mirar contra essa pessoa, mas eu devo amar essa pessoa. Deus teve tantos motivos para se irar contra mim e contra você, não é verdade? Quanto Deus não deveria se irar contra nós? E a ira dele se transforma em graça, para mim e para você. E meus irmãos, aqui está essa boa obra, é que nós devemos preservar a vida do nosso próximo em nosso coração. Tratar bem as pessoas é uma das mais elevadas boas obras. Às vezes você distribui uma cesta básica, um alimento, alguma coisa, e ali você trata bem a pessoa naquele momento. Mas uma boa obra é quando você trata bem a pessoa sempre, sempre. Educado, gentil, amoroso. E como isso é difícil. Como isso é desafio para mim e para você. Para todos nós. Para todos nós. Mesmo quando a pessoa errar, mesmo quando a pessoa fizer algo incorreto, mesmo quando a pessoa pecar, quando a ira chegar ao seu coração, que você possa fazer como o nosso Senhor. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Meus irmãos, esse texto nos chama a amar as pessoas, mas ele coloca um mandamento no nosso coração. O que leva o homicídio é a raiva, é a ira. É isso que leva ao homicídio. Todo aquele que mata, ele está primeiro irado. Então o Senhor traz o mandamento para dentro do nosso coração. Veja o potencial do pecado na nossa alma. Veja como Deus quer que sejamos sal e luz num mundo cheio de violência, irmãos. Nós vivemos num mundo cheio de violência. Violência contra a mulher, violência contra a criança, violência no trânsito. A violência está em tantas partes. Guerras surgindo para todo lado. Violência num país que antigamente se achava um país tão pacífico, o Brasil, mas vemos um país tomado por violência. E uma das maiores boas obras que nós podemos fazer é tratar bem as pessoas, é entender que cada pessoa foi criada única por Deus.
e que Deus ama cada pessoa, e que ali existe alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança essa quebrada pelo pecado, mas que ali está alguém que é alvo do amor de Deus, único, criado pelo próprio Deus, e que nós devemos amar, respeitar essas pessoas, a cada um. Esse é o chamado de Deus. Não matarás, não matarás, mas Ele traz isso para dentro do nosso coração. Contra quem você está irado? Contra quem você está insultando? Contra quem você está chamando de tolo, de cabeça oca, de idiota, que é o que essa expressão significa. Veja para onde Jesus caminha esse texto. Impressionante, o Deus de amor, logo no início da sua pregação, e Ele já fala do inferno. Olhou? Olha lá. Olha o versículo 22. Final do versículo 22. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Irmão, eu quero dizer para você que o que leva as pessoas para o inferno não é simplesmente o adultério, mas é antes do adultério, porque ele vai falar do adultério logo em seguida, mas antes do adultério é o ódio. O ódio é que leva as pessoas para o inferno. Às vezes a gente crucifica definitivamente alguém que caiu no pecado moral, que é horrível, terrível, grave, sim. Mas veja, o texto sagrado, o Senhor Jesus, aponta aqui para a inimizade, para relacionamentos quebrados, para a mágoa, para o rancor, para o ódio, para a guerra que nutrimos no nosso coração em relação ao nosso próximo. Quantas pessoas adoram a Deus no domingo e odeiam durante a semana? Meu amado irmão, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, você jamais entrará no reino dos céus. Quem disse isso é Jesus. Esse é o padrão do reino de Deus, e são boas obras. Boas obras é amar as pessoas. Boas obras é ser misericordioso, é ser gracioso com as pessoas. Boas obras é perdoar, é estender a misericórdia para com as pessoas. Por isso que o Senhor Jesus Cristo vai dizer aqui no versículo 24, perdão, no versículo 23, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, ao culto, é como Ele conecta a sua vida, o seu coração, os seus sentimentos, os seus relacionamentos pessoais com a sua família, as pessoas com quem você convive, com o seu próximo. Ele conecta direto ao culto onde você está hoje. Quando você vier trazer a sua oferta no altar e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, veja, Ele chama de teu irmão, Ele chama de teu inimigo. Às vezes a gente quer matar mais o irmão do que o inimigo, né? Não é engraçado? A gente quer esganar mais alguém perto de dentro de casa, chamou alguém de dentro de casa de idiota, de burro, A gente acha que assim, matar é um negócio assim, quando você quer puxar arma contra alguém. Não! Olha como Deus vê o pecado, olha como Deus vê os sentimentos, olha como Deus, Ele traz legitimidade ao que sentimos, imaginamos, falamos, pensamos e agimos. Faça da cesta básica, irmão. Difícil é viver esse texto aqui, ó. Qualquer um da cesta básica. Isso é uma bênção. Mas eu quero dizer para você que nós fomos chamados a viver essas boas obras. Essas boas obras são mais elevadas, elas são mais excelentes, elas são mais nobres, elas são muito mais superiores. Cristo fez mais amando as pessoas do que multiplicando peixe e pão. Foi quando Ele morreu na cruz e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso são boas obras. Isso são boas obras. É alguém que está limpo de coração, ainda quando alguém faz o mal contra você. E você ora por aquela pessoa, ora pela salvação daquela pessoa. Isso são boas obras. Isso se conecta direto com o seu relacionamento com Deus. Não pense que Deus vai aceitar a sua oferta se você tem ódio, mágoa, rancor, raiva, ou saiu xingando as pessoas durante a semana.
e achar que vai vir no culto e trazer algo. Deus não desassocia o seu coração das suas atitudes, nem do culto dele. Não desassocia. A gente desassocia essas coisas. A religião evangélica, católica que tem por aqui, desassocia tudo isso, mas Deus não. Isso tudo está integrado, meu amado irmão. Isso tudo está integrado. É uma pessoa só, vindo diante de Deus. Deus não aceitou a Caim, e nem o que ele trouxe, porque o seu coração estava cheio de ódio contra o seu irmão. Então, versículo 23, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa diante do altar a sua oferta, vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Olha as prioridades de Deus. Olha como o culto a Deus não pode ser. Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita qualquer coisa. Deus não pode aceitar um culto de um coração que tem ódio, raiva, mágoa, ressentimento, palavrões. Não pode. Não pode, meu irmão. Deus, Ele nos quer pacificadores, corações limpos. Enche o seu coração do amor de Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Entenda que o que você está fazendo, xingar as pessoas, é pecado. Isso não é uma questão cultural. Isso revela um coração, a boca fala do que o coração está cheio, disse Jesus. O que você está nutrindo no seu coração, irmão? Essas são as maiores e mais elevadas boas obras. Ninguém vai se sentir melhor, nada vai mudar mais o mundo do que isso aqui. Imagine os cristãos vivendo isso aqui. Imagine cada cristão nesse mundo vivendo isso aqui. Isso muda o mundo, irmão. Isso muda o mundo. O alimento que nós distribuímos, a roupa que nós distribuímos, ela deteriora com o tempo, rapidamente. Mas amar as pessoas assim, muda tudo, cura tudo, restaura relacionamentos, transforma famílias, muda o futuro das pessoas, muda o futuro dessas pessoas. Estava vendo essa semana, fazendo um aconselhamento, uma menina passando uma dificuldade, tentando superar o suicídio do primo, que se matou, abandonado pelo pai, rejeitado pela família, se achando um inferior, enjeitado. Nas palavras dele, eu sou pobre, feio, negro. E esse jovem, 20 anos, se suicidou. E essa menina está tentando superar essa situação. Muito próximo os dois. Veja como o ódio mata as pessoas. Veja como as palavras agressivas podem levar as pessoas a uma vida tão miserável. Mas veja como o amor cura tudo. Como a graça de Deus cura tudo. Como o amor pode curar qualquer coração, qualquer pessoa. Como as pessoas precisam ouvir a graça de Deus, que dos seus lábios, meu amado irmão, e essa é a maior de todas as boas obras, você possa expressar amor às pessoas, respeito às pessoas, carinho, elogios, que o seu coração esteja livre, 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 livre. E se você se mataram a sua alma com palavras, com abandonos, ou seja lá com o que for, eu quero dizer para você que o amor de Deus pode curar tudo na sua vida. Que você não precisa ficar guardando mágoa, rancor, ódio, ressentimento de ninguém, nem da sua mãe, nem do seu pai, dos seus familiares, de ninguém que te abandonou. Porque ainda que a mãe
que amamenta o seu filho, se esqueça dele, o que é muito difícil, mas parece ser possível. Eu, o Senhor, jamais te abandonarei. É nisso, querido, que você deve sustentar a sua alma. Aqui está esse amor, que cura tudo em nossa vida, cura tudo. Eu estava dizendo exatamente isso para essa menina. Eu falei, não tem remédio para você. Não tem remédio. Só o amor de Deus pode alcançar o seu coração, minha filha. Só o amor de Deus pode curar você em toda essa sua tristeza, que qualquer um estaria destruído nessa situação como você. Só Deus pode restaurar, só o amor de Deus pode curar você. Venha para Ele, venha para Cristo Jesus. Meus irmãos, como precisamos do amor de Deus, e como precisamos ser essa luz, esse sal na vida das pessoas, esse sal do amor de Deus, da graça de Deus, essa luz da graça, do amor de Deus que abraça as pessoas, que acolhe as pessoas. O texto segue: e agora o Senhor nos chama a preservar a nossa própria família e a família do nosso próximo. Versículo 27, vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério, eu, porém, lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério contra ela em seu coração. Se o teu olho direito te leva a tropeçar, arranca-o e joga-o fora, pois é preferível que você perca uma parte do seu corpo do que ter o seu corpo inteiro lançado no inferno. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corta e joga fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o seu corpo inteiro e ir para o inferno. Meu Deus, o Senhor Jesus está começando o seu sermão, o Deus de amor, de toda a graça, e é a terceira vez que ele já fala do inferno. Que coisa! E o pregador é rígido. Ele não está brincando comigo e com você. A primeira coisa que você tem que ver no texto, irmão, é que a boa obra que Deus nos chama a viver é a fidelidade familiar conjugal. Ser fiel ao seu cônjuge, ser fiel ao seu esposo, à sua esposa. Meus irmãos, cresce o índice de infidelidade. Eu fiquei abismado com isso. Foi uma pesquisa de 2024. Eu não sabia dessa pesquisa. O índice de homens que traiu suas mulheres era entre 65% e 70%. Dos homens traiu as mulheres, suas esposas. Nessa última pesquisa de 2024, esse número foi para 40%, 41%. Caiu. E o índice de mulheres aumentou para 28%. As mulheres estão crescendo nisso e os homens estão caindo nisso. Eu falei, meu Deus, eu não sabia disso. Depois eu transfiro essa pesquisa para vocês. Veio até no G1 essa pesquisa. Meus irmãos, uma das obras mais maravilhosas que nós podemos fazer para a nossa família é amar o nosso cônjuge e ser fiel a ele. Ser fiel a ele. Ser fiel. E ser fiel como Jó. Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Jó 31, capítulo 31. Jó estava dizendo, eu fiz uma aliança com os meus olhos de não colocá-lo sob nenhuma donzela. Eu fiz uma aliança, eu não olho para mulher nenhuma, disse Jó. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. E eu quero dizer para você que os adúlteros não vão herdar o reino de Deus. É o que Jesus está dizendo aqui. Não é isso? Olha lá. Por isso que ele está dizendo, se o teu olho direito te faz tropeçar, você arranca ele. É melhor você perder uma parte do seu corpo do que o seu corpo inteiro vá para o inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, você corta ela. É melhor você entrar no reino de Deus sem um pedaço do seu corpo do que o seu corpo inteiro ir para o inferno. Jesus fala e reafirma, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Irmãos imorais não herdarão o reino de Deus. Nós vivemos num dos países mais imorais do mundo. Do mundo. O Brasil é um dos maiores consumidores de pornografia na internet do mundo. Nós vivemos uma epidemia no mundo inteiro. E alguns países estão mais graves do que outros. E o Brasil está
encabeçando essa lista lá em cima. Lá em cima. Admirável, a gente fica boquiaberto. Infelizmente, as mulheres brasileiras são as que mais consomem pornografia na internet no mundo. Superaram as americanas, na Europa, todo lugar. São as pesquisas que mostram, não sou eu que estou dizendo. As pesquisas que comprovam isso. Meus irmãos, a maior de todas as boas obras é que você tem um casamento saudável. Você não casou ainda e já entra no casamento assim. É para sempre. É para sempre. E entra em santidade, meu irmão. Entra em santidade. Entra com o propósito de ser fiel. Aquilo que Deus uniu, disse Jesus, ninguém separa. Quem disse isso foi Jesus. Essa é a nossa perspectiva do casamento. Meus irmãos, quando você ama a sua esposa, é o maior presente que você pode dar para os seus filhos. Isso vai ser uma bênção para os seus netos, bisnetos, tataranetos. Isso vai ser uma bênção. Quando você é fiel, quando você ama o seu cônjuge, quando você é fiel à sua família e cuida da sua família. Porque se o homem é fiel à sua esposa, ele ama seus filhos. Quando o homem é infiel à sua esposa, ele passa a odiar os filhos. Meu Deus! O cara se junta contra a mulher, ele passa a odiar, não paga pensão, miserável um cara desse. Como é que os filhos vão amar um cara desse? Vai ficar pagando lá no hospital, lá sofrendo, morrendo no hospital. Tem um que vai lá ver aquele cara. Por quê? Cadê o filho que vai lá ver ele? Ninguém quer ver ele. Porque o maior presente que um homem pode dar para os seus filhos é amar a mãe deles, é respeitar a mãe deles. Meus irmãos, como eu estou dizendo, da cesta básica qualquer um faz. É isso aqui que Cristo nos chamou a fazer. Essas são as boas obras. É amar, é ser fiel, é amar a família. Essas são as boas obras. Essas boas obras duram gerações inteiras. Vão ser abençoadas aqui, ó, aqui. Então leve a sério, meu irmão, e veja a conexão entre o relacionamento familiar e o seu coração. Se olhar com intenção impura, o adultério não está no ato, está no olhar, no imaginar, no sentir, no pensar. Aqui, aonde estão as tuas imaginações? O que você anda pensando, irmão? O que você está vendo? O que você está ouvindo? Aonde estão as imaginações da sua cabeça? Deus está olhando os sentimentos, sonda o meu coração, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Conhece os meus pensamentos. As palavras não me surgiram à boca. Deus conhece todas. Veja, as boas obras, irmãos, é quem somos, é por dentro. Não uma farsa, não um sopão, e aí eu vou viver a vida que eu quero. Não! É uma vida transformada, é ser sal e luz nesse mundo. Veja a vida de José de fidelidade. Quando a mulher de Potifar queria agarrar ele, e aquele rapaz saiu correndo dali. Olha tantas boas obras que ele fez depois. Salvou o mundo inteiro. Deus usou a vida dele para salvar o mundo inteiro de uma fome de 7 anos. A maior nação do mundo na época se tornou o celeiro do mundo. Ele alimentou milhões de pessoas. Mas tudo estava ligado lá, ó. Se ele ia ou não deitar com aquela mulher. A gente desassocia uma coisa da outra. Deus não. Nunca desassocia uma coisa da outra. As boas obras, irmão, não é o que você faz simplesmente, é quem você é. No seu coração, é integridade, é coração. Sentimentos, imaginações, pensamentos, olhares. Olhares. Para o que você está olhando no meio da rua? Isso tem tudo a ver com a sua vida, com o seu relacionamento com Deus, com o seu relacionamento familiar, com as boas obras. Porque os seus olhares nutrem seu coração, suas palavras expressam o seu coração, seus sentimentos estão nutrindo a sua alma. E não pode a árvore boa dar fruto mau, assim como não pode a árvore má dar fruto bom. Não pode, irmão, não pode. Pelos frutos você conhece, pelos frutos você conhece. Depois o Senhor Jesus vai falar sobre o divórcio,
que já citei, depois ele vai falar sobre os juramentos. Versículo 33, vocês também ouviram o que foi dito, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jure de modo nenhum, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure nem pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto, que a palavra de vocês seja sim, sim, o seu sim seja sim, e o seu não seja não, porque o que passar disso vem do diabo. Olha como ele conecta as suas palavras ao mundo espiritual. Meu Deus, a gente desassocia essas coisas. A gente vive num mundo da pós-verdade, um mundo líquido da pós-verdade, meus irmãos, onde a mentira importa mais, vale mais, prevalece. E Deus está nos chamando a falar a verdade, dizer a verdade, cumprir aquilo que a gente fala. Oh, meus irmãos, nós precisamos disso. Quanta gente sem palavra por aí. Boas obras são isso. Boas obras é cumprir o que nós prometemos. Porque o pai da mentira é o diabo. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o pai da mentira é o diabo, meu irmão. O que é que você vai fazer nessas eleições? Me diz, por favor, o que é que você vai fazer nessas eleições? Bem prático, né? Vai ficar jogando post aí da vida dos outros, para um lado e para o outro. Será que é isso que Deus te chamou a fazer? Você acha que isso são boas obras? Fala mal do Lula, fala mal do Bolsonaro e ficar chutando os outros por aí, espalhando mentira, engano. É isso que tu vai fazer? Foi para isso que Deus te chamou? Isso é ser cristão? Foi isso que Deus chamou a gente para fazer? É assim que a gente vai mudar esse país? Sendo mais um no meio da multidão? Por favor, que você tenha uma outra atitude, meu irmão, porque não foi isso que Deus nos chamou a fazer. As fake news vão só se aumentando por aí, e você vai se somar a isso. Por favor, que você tenha uma outra postura, que você tenha uma maneira cristã de pensar e de agir. Falta tanta ética nesse país. Quanta gente mentindo, se dizendo cristão, achando que vai herdar o reino de Deus. Você está se juntando ao diabo, porque quem mente é o diabo, meu irmão. Olha como Jesus conecta as suas palavras, e o que passar disso vem do maligno. Irmão, o diabo está doido, o diabo mente desde o princípio, ele é um mentiroso desde o princípio. Come da árvore, vocês não vão morrer. Ele é o pai da mentira. O primeiro mentiroso foi ele. Que você viva a verdade, que a verdade seja as suas palavras, ações, intenções, motivos, em tudo a verdade para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude, para que a gente não se una, não se iguale ao maligno, meus irmãos. Imagina um país onde só prevalece a verdade. Você imagina uma coisa dessa? Onde todo mundo diz a verdade, onde o judiciário só julga segundo a verdade, da primeira instância até o STF, até o Supremo, tudo regido pela verdade, pela justiça, pela equidade. Meu Deus, que coisa extraordinária não seria? A gente vive num país de muitas mentiras, de muita corrupção. Mentira, corrupção, sempre são irmãos gêmeos. A gente vive num país corrupto, meus irmãos, em todas as instâncias. E a corrupção vai lá desde a balança, lá no mercado. A gente acha que corrupção é só político. Não, eu quero dizer para você, Deus sabe da balança lá no mercado. Interessante isso. Deus diz isso no Antigo Testamento. Pesos justos, medidas justas. Você não roube do pobre. Não tem um peso diferente lá na sua barraca. Deus sabe os quilogramas que você está usando lá. Interessante. Você acha que Deus está sendo... Deus está preocupado com o Banco Master. Também. Mas Deus está preocupado lá,
se os gramas estão certinho lá na balança que você está usando. Sabia? E Deus está olhando aquilo lá. A sua honestidade, a sua palavra correta, aquilo que você está empenhando, aquilo que você está falando. Deus está olhando isso. Porque Deus não olha só os grandes, Deus olha nós que somos pequenos. E eu quero dizer para você que tudo aí é mentira. Seja lá nos gramas, seja nos bilhões. Tudo é mentira, tudo é corrupção e tudo é roubo. Só a questão de quantidade. Mas o pecado, tudo vem do maligno. Meus irmãos, e a gente desassocia essas coisas. Acho que Deus não está se preocupando com isso, se importando com isso. Essas são as boas obras. Essas são as boas obras. E eu quero terminar com esse texto impressionante. Esse texto para mim é impressionante. E aqui, os maiores homens do mundo que tiveram contato com a Bíblia e que foram os maiores críticos de Jesus se rendem aqui. Todos eles vão dizer, olha, aqui o maior sermão e o maior homem da terra que falou. A gente sabe que não é o maior homem, porque é o único Deus. Mas para eles, o maior homem da terra. Versículo 38 em diante diz, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistais ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vai com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas para quem lhe pedir emprestado. Aqui ele muda tudo. Aqui o Senhor Jesus, ele vai começar a falar desse amor que atua contra o abuso. A ideia é não te deixa vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Dar a outra face não quer dizer que a pessoa bateu de um lado e você não pode bater aqui também, não é isso. É que você não vai guardar mágoa, rancor e ódio contra aquela pessoa. A pessoa fez o mal contra você. Mas você oportuniza. Por quê? Porque Deus fez isso quantas vezes comigo e com você? Essa semana. Não vou dizer a vida inteira, né? Essa semana. Você pecou, eu pequei, e Ele voltou em amor por você e por mim. Ele usou de misericórdia comigo e com você. Não aceitou os nossos pecados. Mas as portas estavam abertas. Houve perdão, houve graça, houve misericórdia. É isso que Ele está dizendo aqui. A gente é muito facilmente vingativo. As pessoas fazem muitas coisas boas para a gente. Se aquela pessoa fizer uma ruim, você esquece praticamente quase tudo de bom que a pessoa fez. Quando você olha para aquela pessoa celebrar, fulano fez isso contra mim. A gente é assim, é a nossa natureza, terrível. Mas Deus é bom. E Ele está nos ensinando a ser como Ele. A ser como Ele. A usar de misericórdia, de graça, de perdão, de compaixão com as pessoas, de generosidade com aqueles que não merecem ser amados. Porque também nós não merecemos ser amados. O amor não é para quem merece, porque senão ninguém seria amado. Deus ama aqueles que não merecem. E esse é o confronto para mim e para você. É o confronto que nós temos. É que a gente quer estender amor àqueles que merecem amar. E que boa obra não é essa? Porque aqui o ditado é mais ou menos assim. Comigo é assim, bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. É assim, né? Bateu, levou. Não pise no meu calo. O meu pavio é curto. Tem gente que não tem pavio. Eu dou um boi para não entrar numa briga e eu dou uma boiada. Se eu entrar, eu não saio mais. A gente capota, mas não freia. São esses ditados que você conhece aí de ponta a ponta. Você não pode ser desse espírito, meu amado irmão, porque esse não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo não é esse. É o Espírito que nos mostra, se alguém te fere numa face,
você dá outra. Você não resiste ao soberbo, não resiste ao perverso. Como Deus é bom. Porque, irmão, se nós vivermos assim, você não vai se relacionar com ninguém. Porque alguém sempre da sua família vai pisar no tomate com você. Alguém sempre vai tropeçar com você. Alguém sempre vai fazer alguma coisa. E se você ficar guardando mágoa, e batendo do mesmo jeito, e revidando na mesma moeda, e pagando na mesma moeda, vocês vão destruir tudo. Você não vai ter casamento, você não vai ter filhos, você não vai ter relacionamentos saudáveis. Vai ser uma rinha, a sua casa, sua família, seu local de trabalho, tudo vai ser um local de batalha. Você vai viver um campo de guerra. Um campo de guerra. E Deus não nos chamou para isso. É um texto que fala de justiça no Antigo Testamento, mas aqui o Senhor estende graça em justiça. Não é que as pessoas não devam pagar pelos seus erros, judicialmente falando. Devem. Mas você deve estender graça sobre elas, até um ponto saudável. E se aquilo não resolver, então você vai precisar estender a justiça sobre aquela pessoa. E o texto segue e diz, versículo 43, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Por quê? Porque Deus faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amarem aqueles que amam vocês, que recompensa vocês vão ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se vocês saudarem somente os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Os gentios, aqueles que nunca conheceram a Deus, também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos em amor, como perfeito o Pai de vocês é, que está nos céus. É aqui, irmãos, que todos se dobram e dizem, aí está o maior homem da terra falando. E de fato, essas palavras são as maiores de todas as boas obras. É que nós devemos amar as pessoas, mesmo quando elas não nos amam. Esse é o Espírito de Cristo. O espírito do mundo, o espírito do diabo é odiar as pessoas. O diabo odeia as pessoas. E Deus não nos chamou a odiar ninguém. Jesus amou os seus inimigos. Jesus te amou quando você era inimigo dele. E assim Ele também nos chama a amar aqueles que são nossos inimigos. Estender graça, misericórdia, perdão, orar por essas pessoas, abençoar essas pessoas. Que desafio para mim e para você. Fazer isso com as pessoas que estão próximas a nós, que amamos, que nos ferem. E aqui estão as maiores e mais elevadas de todas as boas obras. É amar as pessoas, é amar, é ser um instrumento da graça de Deus. E quando você vive isso, você faz toda a diferença. Quando você ama as pessoas que agem assim, o poder do pecado, da putrefação, geralmente para. Quando você ama aquela pessoa que te odeia, e você não revê o mal que ela está fazendo, geralmente, na maioria das vezes, essas pessoas revertem a atitude delas. Quando você passa a amar as pessoas que estão odiando você, você está indo além daquilo que o ser humano faria naturalmente. Naturalmente, o ser humano vai na outra direção. Até aqueles que não conhecem a Deus amam os que os amam. Você não está fazendo nada demais. Você demonstra que é filho de Deus quando ama aqueles que te odeiam. E ore e abençoa aqueles que te perseguem. Que eu e você possamos viver essas boas obras, as mais elevadas de todas elas, para a glória de Deus. E essa luz brilhe e todos vejam a glória de Deus e louvem a Deus dizendo, realmente,
ali estão os filhos de Deus. Vamos orar ao Senhor. Põe-se em pé, por favor, feche seus olhos.